Capítulo 1. Procuram-se pais e mães espirituais. Por que precisamos deles tão desesperadamente? Eu estava viajando com um evangelista renomado na Nova Zelândia e tinha acabado de ouvir a sua pregação poderosa. Foi eletrizante. Após o culto, enquanto estávamos sentados no fundo de uma van, nos deslocando por um lindo caminho daquele país para um outro encontro, ele disse algo que eu jamais esquecerei. Ele virou-se para mim com uma voz cansada, quase melancólica, e disse: Larry, você sabe do que eu realmente preciso? Eu preciso de um pai. Eu admito que fiquei momentaneamente sem fala. Aqui estava um poderoso líder ungido, tremendamente bem-sucedido como evangelista, cuja maior necessidade era ter alguém que se interessasse profundamente por ele, interagisse com ele e o ajudasse a pôr em ordem questões incômodas que o afligiam. Ele estava ansiando por um pai espiritual de quem pudesse receber uma influência marcante, um homem maduro e mais experiente para encorajá-lo e dar-lhe um feedback positivo. Uma cristã recém-convertida chegou à nossa casa um dia, deprimida e desanimada. Larry, Laverne, ela disse para mim e para minha esposa. Eu sei que o Senhor transformou a minha vida, mas tem tantas coisas que eu não entendo. Eu não sei se vou permanecer firme. Nosso pastor usava palavras difíceis e eu não consigo decifrar o que elas significam. Então ela admitiu o verdadeiro clamor do seu coração. Eu realmente preciso de alguém para me ajudar a entender as coisas que me ensinam. Eu preciso de uma mãe espiritual para me ajudar a crescer espiritualmente. Um pastor estava pronto para se aposentar e passar o bastão para uma liderança mais jovem. Ele quase chorou quando me confessou que se sentia desonrado pelos líderes que ele havia treinado para ocupar o seu lugar. Ele admitiu que, de alguma maneira, tinha errado o alvo quanto ao treinamento e à formação de seus filhos espirituais. Eles não o honravam como um pai espiritual. Encontros como esses, com filhos e filhas espirituais que anseiam por pais e mães espirituais, e pais espirituais que tentaram sem sucesso passar um legado da paternidade espiritual para a geração seguinte, mostram a realidade da igreja atual. Deus nos criou com a necessidade de nos sentirmos conectados por meio de relacionamentos, mas uma lacuna dolorosa de cuidado, apoio e interação tem criado um vazio entre as gerações. Enquanto viajo pelo mundo, treinando líderes e líderes em potencial semana após semana, vejo a necessidade constante e desesperadora para que mães e pais espirituais se envolvam em relacionamentos vitais com filhos espirituais. Quer eles sejam crentes novos, cristãos há mais tempo ou pastores, a necessidade é a mesma. Lá no fundo, muitos estão anelando por pais e mães espirituais. Mais e mais crentes estão acordando para essa necessidade. Atualmente, em nosso estado, Pensilvânia, existe um mover poderoso de Deus entre os jovens. Esse movimento iniciou-se quando alguns jovens levaram a sério o desafio de alcançar seus colegas para Cristo. Eles iniciaram um estudo bíblico que hoje conta com a participação de mais de 1.000 jovens nas terças-feiras à noite. Um dos nossos líderes jovens contou-me por que ele sentiu que o Senhor escolheu a nossa área para um mover de Deus. Nós tínhamos pais espirituais aqui que estavam prontos e dispostos a nos servir e encorajar. Quando pais espirituais derramam o que o Senhor tem dado a eles na vida de filhos e filhas espirituais, os relacionamentos resultantes vão produzir
filhos que respeitam e honram seus pais e estão preparados para se tornar pais espirituais para a próxima geração. As pessoas precisam de âncoras. Toda a humanidade está clamando por relacionamentos autênticos, tanto na igreja como no mundo. Tantas vezes uma vida familiar disfuncional tem enganado pessoas a respeito de relacionamentos verdadeiros que proporcionem segurança às pessoas. Por isso, estamos vendo uma tendência crescente na sociedade contemporânea de buscar raízes espirituais e familiares. A principal entrevistadora de um programa de TV dos Estados Unidos, Oprah Winfrey, entrevista diariamente pessoas que compartilham suas histórias de redenção e redescoberta de valores e de relacionamentos espirituais que as ajudam a se conectarem a um mundo desconectado. Os pais querem que seus filhos busquem orientação espiritual e encontrem proteção em relacionamentos bem-sucedidos para que eles não precisem enfrentar sozinhos um mundo cada vez mais hostil. Eu fiquei surpreso recentemente a ler um artigo de uma revista no avião acerca de predições futuristas seculares acerca das tendências na sociedade americana. Fart Popcorn e sua empresa de consultoria Brian Reserve, com sede na cidade de Nova York, oferece conselho acerca das tendências consumistas futuras, como mudanças sociais e demográficas sutis podem criar oportunidades para mudanças de produção, prevendo as exigências do consumidor. Essa empresa de consultoria tem no seu quadro de funcionários um grupo de 5.000 pessoas espalhadas pelo mundo, especialistas em quase tudo que você possa imaginar. A senhora Popcorn tem acertado de maneira espantosa nas suas previsões e tendências, entre elas o fracasso da nova Coca-Cola e a popularidade dos carros utilitários esportivos. A senhora Popcorn recentemente cunhou a palavra ancorar para a próxima tendência na sociedade que ela vê emergir. Leia o que ela diz. É uma coisa espiritual, a tendência está clara. Você pode vê-la nos filmes, O Príncipe do Egito, Cidade dos Anjos, Os Apóstolos e em livros como Sopa de Galinha para a Alma, Conversa com Deus e Falando com o Céu. Ela acredita que as pessoas estão com medo, violência, avanços tecnológicos, falta de privacidade, pornografia a um clique do mouse, crimes sem sentido. Tudo isso torna a sociedade faminta e desesperada por orientação e autoridade moral. Preciso concordar com ela. As pessoas estão à busca de direção no mundo atual. Elas estão procurando com respostas espirituais como nunca. E elas querem relacionamentos verdadeiros que possam se sentir conectadas e seguras. Deus fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. A intenção de Deus é levantar pais espirituais que estejam dispostos a cuidar de filhos espirituais e a ajudá-los a crescer nas suas vidas cristãs. Esse é o cumprimento da promessa do Senhor nos últimos dias. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Malaquias 4:6. O Senhor quer restaurar a harmonia entre pais e filhos, tanto nos filhos naturais como nos espirituais, de tal forma que os pais possam transmitir livremente a sua herança para a próxima geração. Ele quer que pais e mães vistam um manto para treinar filhos, para que eles não fiquem mais se debatendo no mar da vida. Os filhos precisam ter o tipo de pais em suas vidas que proporcionam o caráter que eles precisam, que afirmam seu valor e confirmam que eles são um presente de Deus. Os pais precisam colocar expectativa nos corações dos filhos, para que eles acreditem em si mesmos. Quando os velhos e os novos trabalham juntos, um legado espiritual poderoso e contínuo vai se multiplicar e perdurar.
Transmitir a paternidade espiritual preenche o vazio e preenche as lacunas de relacionamentos quebrados entre velhos e jovens. Com frequência, na igreja de hoje, o crente é encorajado a participar de cultos, estudos bíblicos, organizações para-eclesiásticas ou ministérios evangelísticos para fortalecer a sua fé e crescer no Senhor. A teoria diz o quanto mais ensino da palavra de Deus e interação entre crentes, tanto mais espiritualmente madura a pessoa vai se tornar. Embora esses envolvimentos sejam importantes, essa pressuposição enganosa leva a pessoa a inalar mensagem após mensagem, livro após livro, fita após fita, seminário após seminário, para preencher o vazio que só pode ser preenchido pelo verdadeiro relacionamento. Um crente se torna um obeso espiritual e fracassa em interpretar o que ele está aprendendo e que ele pode passar adiante para os outros. Ele não sabe como transmitir sua vida de maneira significativa e sacrificial para outros, porque nunca foi acompanhado adequadamente por um pai espiritual. Sem um modelo, ele permanece um filhinho espiritual, precisando ser alimentado com colheradas pelo seu pastor ou por outro obreiro cristão. Vocês não têm muitos pais. O apóstolo Paulo exortou a igreja de Corinto a não negligenciar investimentos espirituais duradouros na vida de outras pessoas como pais espirituais. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. 1 Coríntios 4,15. A palavra grega para tutor ou instrutor nesse versículo refere-se a alguém que é responsável pela supervisão de crianças até que alcance a maturidade. Parece que Paulo estava mostrando à igreja de Corinto que eles tinham muitas babás ou professores de escola primária em sua vida espiritual. Mas ele era o único que estava servindo como exemplo de pai espiritual. Como um pai interessado, Paulo tinha as melhores intenções em seu coração. Desde o tempo em que Paulo tinha levado a fé em Cristo, muitos tutores tinham subsequentemente ensinado a palavra de Deus aos coríntios. Eles ouviram esses tutores, participavam fielmente dos cultos na igreja, mas se tornaram arrogantes no seu conhecimento do Evangelho. Eles se orgulhavam daquilo que conheciam, mas eram imaturos como crentes, porque sentiu a falta de verdadeiros pais para dar-lhes identidade, treinamento e cuidado apropriado. Isso criou um dilema. Eles não tinham pais espirituais que estivessem dispostos a passar uma herança para seus filhos espirituais. Paulo serviu como modelo de pai espiritual. É por isso que Paulo diz no versículo 17 que ele vai enviar Timóteo para a igreja de Corinto, porque ele lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus. Como pai espiritual, Paulo treinou Timóteo fielmente. Agora, Timóteo estava pronto para transmitir sua paternidade espiritual para a igreja de Corinto. Os crentes precisavam ver a paternidade espiritual exemplificada para que possam ser treinados a passar adiante o legado para a próxima geração de crentes. Para encontrar uma maneira de sair desse dilema, Paulo lembrou à igreja de Corinto da verdade a respeito da paternidade. Ele havia treinado Timóteo, seu filho espiritual amado e fiel, e agora Timóteo estava vindo para treiná-los. Paulo dependia de Timóteo para ajudar a instável igreja de Corinto, porque Paulo o havia treinado como um filho. Com esse exemplo, eles logo estariam produzindo seus próprios filhos e filhas espirituais. Esse relacionamento de mentoreamento no treinamento e preparo de filhos e filhas era um investimento espiritual que podia continuar se multiplicando. Paulo sabia que,
Para que a igreja continuasse a crescer espiritualmente, cada crente deveria desenvolver relacionamentos vitais com outros que houvessem trilhado pela mesma vereda espiritual antes dele. Caso contrário, esse crente se satisfaria em fazer o que os tutores lhe dissessem em vez de aprender a ouvir pessoalmente de Deus à medida que era mentoreado por um pai espiritual amoroso. A busca de identidade. Como povo de Deus, precisamos de ajuda para crescer. É muito difícil crescer por conta própria. Da mesma maneira que bebês não podem desenvolver-se se forem deixados sozinhos. Eles precisam do cuidado e alimento dos pais, do mesmo modo que os crentes precisam da ajuda prática de pais amorosos, que têm prazer em ver seus filhos alcançarem seu potencial pleno em Cristo. Foi a falta de liderança madura na igreja de Coríntio que retardou o crescimento espiritual dos crentes. Despreparados para crescer espiritualmente, eles tinham dificuldades em achar sua identidade. Eles não sabiam quem eles eram no Senhor. Quando os crentes carecem de pais e mães espirituais que lhes sirvam como modelo da paternidade de Deus, eles muitas vezes ficam perdidos, sentindo-se espiritualmente sozinhos e sem identidade. Visto que eles não tinham sua identidade em Cristo, os coríntios procuravam encontrá-la em um líder favorito. Eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, como está escrito em 1 Coríntios 3:4. Paulo repreende a igreja de Coríntio por sua falta de maturidade, deixando claro que, embora as pessoas tenham uma função, não há dúvida de que Deus é a fonte de todas as coisas boas. E é somente a ele que os coríntios deveriam seguir em última análise. Devido à deficiência de verdadeiros pais espirituais que pudessem servir como exemplo de paternidade, a igreja de Coríntio tinha se tornado um sistema que produzia programas e mestres, mas não filhos e filhas. Mas eles realmente precisavam de pais e mães espirituais que estivessem próximos deles para que alcançasse a maturidade. Eles precisavam de pais espirituais para semear nas suas vidas, esperando que um dia eles também se tornassem pais espirituais. O alvo era produzir uma colheita espiritual que continuasse a se multiplicar. Um investimento como esse traz muitos dividendos. Um investimento espiritual. Não seria maravilhoso se alguém olhasse para você, visse o seu potencial em Cristo e decidisse investir em sua vida? O que você acha que aconteceria se mais cristãos se colocassem à disposição para fazer parte de um relacionamento de paternidade e maternidade espiritual? Meu amigo Dom Finto, que serviu como pastor geral por muitos anos na igreja Belmont, Nashville, Tennessee, tem uma grande paixão em servir como pai espiritual para jovens obreiros no ministério. Recentemente, obtive algumas informações acerca do seu relacionamento com um dos seus filhos espirituais mais conhecidos, o cantor e músico Michel Smith. Pelos últimos 20 anos, antes mesmo de Smith ter gravado seu primeiro disco, Finto tem se alegrado, chorado, adorado, orado e viajado com Smith, desenvolvendo um verdadeiro relacionamento de pai e filho com ele. Falas de Smith. Eu poderia escrever um livro acerca de Finto. Ele é o meu pai no Senhor. Eu acredito que eu não estaria onde eu estou se não tivesse conhecido Finto. Finto hoje serve como pastor para pastores. Eu sou um encorajador, admite Finto. Muitas vezes consigo enxergar mais nas pessoas do que elas mesmas conseguem enxergar em si mesmas. E eu quero que isso se torne evidente em nome do Senhor. O efeito do seu dom no ministério da vida de Smith tem sido profundo. Eu guardei todas as cartas dele, todos os pequenos cartões, diz Smith.
Ele tem me encorajado de tantas maneiras, minha autoconfiança em quem eu sou no Senhor, extraindo coisas de mim que ninguém seria capaz de extrair. Precisamos que mais desses cenários se tornem conhecidos para que a paternidade espiritual possa ser restaurada. O potencial para a paternidade espiritual é realmente enorme. Os gansos voam numa formação V, porque a aerodinâmica do V capacita os gansos a voarem 70% a mais do que tivessem voado dispersos. À medida que cada ave bate suas asas, cria-se uma corrente de ar ascendente para a ave que vem atrás. Quando a ave da frente fica cansada, ela vai para a parte de trás da formação. Os gansos voam muito mais longe quando trabalham juntos. Essa é a chave para um relacionamento de paternidade espiritual. Podemos ir muito mais longe espiritualmente se trabalharmos juntos em uma unidade semelhante à família para alcançar o mundo. Entendendo as diferenças entre gerações. Quando ocorre um trabalho conjunto pacífico entre gerações na família, a bênção é passada de uma geração a outra. Quando os corações dos filhos e dos pais se voltam uns para os outros, em vez de um contra o outro, criamos um ambiente que permite que indivíduos e equipes deem o melhor de si. Esses relacionamentos são um desafio para a mistura de gerações contemporâneas. Certamente isso não ocorre por acaso. Recentemente, eu li uma resenha do livro Gerações em Ação, que nos oferece um perfil das personalidades das gerações atuais. Eu incluo esse aspecto aqui porque creio que pode nos ajudar a entender o contexto que deu origem aos valores e ideias de cada geração. Conhecer todo o quadro nos ajuda a nos aceitarmos mutuamente à medida que entramos num relacionamento de paternidade espiritual da igreja. Os veteranos, nascidos entre 1922 e 1943, valorizam a dedicação e o sacrifício que eles testemunharam na Segunda Guerra Mundial e o trabalho duro, obediência e respeito pela autoridade permeava a cultura corporativa nos anos 50. Os Bohrmans, em 1943 e 1960, por outro lado, cresceram questionando a autoridade e acreditando que tudo é possível. Eles eram trabalholatras, apaixonados, otimistas, voltados para o trabalho em equipe e interessados no crescimento pessoal e no engajamento social e político. A geração X, de 1960 a 1980, era dos filhos pequenos que tinham que ficar sozinhos em casa, porque os pais, os Brownies, estavam no trabalho o tempo todo. E enquanto eles se tornavam autoconfiantes por necessidade, também desenvolveram uma boa medida de cinismo. Eles estão decididos a viver vidas mais equilibradas do que seus pais. O seu lema é: isso é apenas um emprego. Ainda assim, eles gostam de resolver problemas e concluir tarefas, desde que as coisas sejam feitas à sua maneira. Os Nectis, 1980 a 2000, que estão a ponto de fazer parte da força de trabalho, identificam-se mais com os veteranos, leais, que trabalham duro e respeitam a autoridade. O mundo e as igrejas de hoje são caracterizados por uma mistura de gerações que precisam aprender a trabalhar juntas. Entender os valores e necessidades de cada geração ajuda a nos entendermos uns aos outros. Tensões entre as várias gerações dentro da família e da igreja têm um grande potencial de gerar conflitos. As tensões podem ser amenizadas quando cada pai e filho espiritual, cada mãe e filha espiritual está disposto a usar suas forças para ajudar nas fraquezas dos outros. Cada crente, jovem ou velho, é importante e útil no reino de Deus. Relacionamentos de paternidade espiritual proporcionam uma avenida poderosa de envolvimento para todos. Os participantes dessa grande mistura de gerações precisam aprender
a se compreender uns aos outros, aceitar uns aos outros e perdoar uns aos outros, à medida que trabalham no intuito de construir relacionamentos saudáveis. Não vamos perder a colheita. Nós vivemos numa época empolgante em relação à história da igreja. Eu creio que estamos no limite de uma grande colheita no final dos tempos. Do mesmo modo que Deus atraiu de forma magnética os animais para a Arca de Noé, Ele está atraindo multidões de pessoas para si mesmo nos últimos dias. As estatísticas mostram que a proporção de pessoas sendo salvas hoje, comparada a 20 anos atrás, está crescendo. Claramente, o vento do Espírito Santo está varrendo nosso mundo como nunca antes. Nos próximos anos, quando estivermos nos dirigindo para o último capítulo da história, precisamos nos preparar para centenas de milhares de almas vindo para o reino de Deus em nossas comunidades. Temos a promessa de uma grande colheita, e ela certamente virá. Apocalipse 7:9. Precisamos continuar nos preparando e estar prontos para cuidar da colheita quando ela chegar. Eu cresci numa fazenda. Sei que as diversas colheitas estão prontas para serem ceifadas em diferentes épocas do ano. Precisávamos estar alerta com os nossos celeiros e equipamentos prontos para ceifar nossas colheitas no tempo oportuno e tirar o máximo de proveito delas. Jesus nos aconselha a estarmos constantemente alerta e preparados. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. João 4:35. Ao longo das eras, o Senhor tem continuamente atraído pessoas para si mesmo, à medida que muitas almas eram ceifadas para o seu reino. Às vezes, uma grande parte da colheita se perdia porque os cristãos não estavam vigilantes e preparados. Parece-me que uma dessas colheitas enormes, para a qual a igreja não estava preparada, ocorreu no final dos anos 60 até meados dos anos 70. Chamava-se de Jesus People Movement, Movimento Povo de Jesus. Esse movimento começou quando vários crentes em Cristo se infiltraram na comunidade contracultural dos hippies e compartilharam o evangelho de Jesus Cristo com eles, resultando em um número maciço de conversões desses jovens para o cristianismo. No início de 1971, havia lanchonetes e outros tipos de estabelecimentos em cada estado e província dos Estados Unidos e Canadá, onde o povo de Jesus se reunia. Mas uma parte da igreja estava despreparada para esse novo e radical tipo de cristãos. A tensão entre o povo de Jesus e as igrejas organizadas era uma fonte de irritação para o povo de Jesus, que via a igreja como um grupo de pessoas retrógradas e mergulhadas no tradicionalismo e legalismo. A igreja muitas vezes não conseguia entender esses jovens de cabelos compridos e sandálias. Embora algumas igrejas e comunidades cristãs recebessem esses novos convertidos de braços abertos e os discipulassem, muitos cristãos novos cairiam à beira do caminho, desiludidos, chamando todos os pais e mães espirituais. Se a igreja tivesse estado preparada e tivesse tido uma maior abertura para com esses jovens durante aquele enorme avivamento, eu creio que a colheita poderia ter sido muito maior. Em minha opinião, simplesmente não havia mais pais e mães espirituais dispostos a colocar seus braços ao redor desses lunáticos de Jesus e cuidar deles como os bebês em Cristo até que pudessem andar com as próprias pernas. Que não façamos o mesmo erro em nossa geração. O Senhor está precisando dos esforços de milhares de pais e mães espirituais para estarem dispostos a se preparar agora para a próxima colheita. O diabo, desde os dias de Adão, tem lutado contra a verdade da paternidade espiritual, porque é uma história de restauração dos relacionamentos com Deus e com o homem.
todo o inferno se volta contra essa poderosa verdade, porque Satanás sabe que se uma geração realmente acreditar nela e praticar o princípio da paternidade espiritual, o reino de Deus vai irromper em poder como em nenhuma outra época da história. Precisamos orar por todos os pais e mães para que se levantem e se coloquem à disposição do reino. Se eles o fizerem, o povo de Deus vai descobrir sua identidade e cumprir seu propósito no reino de Deus. Una-se a mim enquanto estudamos como famílias espirituais podem ser restauradas de tal modo que pais e filhos e mães e filhas vivam em relacionamentos harmoniosos, alegres e frutíferos uns com os outros.